Quando a gente fala assim, ah, mas eu tenho a pele muito seca, especialmente agora, outono e inverno, a pele fica mais seca mesmo. Ah, eu tenho uma pele muito oleosa, eu tenho muita acne. Aí a gente pega e só, eu vou passar um hidratante para pele seca, certo? Eu vou passar uma loção adstringente para minha pele oleosa, certo? Na verdade, a gente até pode ter uma predisposição genética a manifestar algumas coisas, mas se a gente não limpar o nosso terreno biológico, a gente está só dando um cala-boca, né? A gente está dando uma coisa para remediar a consequência, para remediar o sintoma, mas a gente não está indo na causa. E quais seriam essas causas? Então a gente tem aí, desde para inúmeras doenças, não só de pele, mas muitas coisas vão interferir com a nossa pele, porque a gente tem órgãos excretores. Então, o intestino é um órgão excretor, o nosso pulmão é um órgão excretor, o nosso sistema urinário, os rins, são órgãos excretores, a pele também é um órgão excretor, a gente joga por ela coisas que a gente não está conseguindo metabolizar. Então, quando a gente tem um excesso de carga tóxica, então, lembra que eu falei que a gente mora num planeta tóxico, não dá pra gente fugir disso. A gente tem toxina aí nos alimentos, então os alimentos têm agrotóxicos, e por mais que seja orgânico, pode ser que ele não tenha usado o agrotóxico X, mas pode ser que aquele solo esteja contaminado, a água da irrigação esteja contaminada, então não é porque é orgânico que é isento de qualquer outra toxina, tá? Então, por mais que a gente consuma alimentos orgânicos, ainda assim a gente tá suscetível a essas toxinas. Então a gente absorve essas toxinas através de alimentos, sejam eles frescos, industrializados, o ar, né? Pelo menos grandes cidades, a poluição é um tanto quanto importante. E aí a gente encontra desde alumínio, arsênico, mercúrio no ar. A gente também se contamina através da água que a gente toma banho, porque eu não sei se vocês lembram disso, mas a gente não tá usando água de manancial, né? A gente tá usando água de reuso. Pelo menos aqui, Sabesp, né? É água de reuso, ela é tratada pra gente consumir. Então o objetivo é que ela fique inodora, incolor, insípida, mas não que ela está isenta de qualquer coisa. Porque quando a gente fala água, qual a molécula que vocês entendem como água? H2O, certo? Pelo menos deveria ser. Mas se a gente for fazer uma análise mesmo da água, não é só H2O que tem lá dentro, tá? Então, tanto faz se é água mineral, se é água do filtro, se é água da torneira, elas geralmente não são apenas H2O, elas têm outras coisas ali, tá? Ah, mas é água enriquecida com mineral, não interessa, mineral não é água, né? Ela pode estar em alimento, mas na água teria que ser só H2O. Enfim, a gente também se intoxica com cosméticos. E por mais que não esteja escrito no rótulo, porque pela legislação nem sempre a quantidade que tem eles são obrigados a colocar no rótulo, mas se você comprou um shampoo perolado, se você comprou um sabonete líquido perolado, ele tem alumínio. É o que significa aquele perolado, aquela coloração branca perolada, né? Então tem alumínio lá dentro. A gente, até nos cosméticos, a gente consegue se intoxicar, seja com metais tóxicos, seja com substâncias que vão bagunçar o nosso sistema hormonal, endócrino. Então a gente sempre fala, né? É porque o bisfenol do plástico. E aí a gente tende a procurar aquele plástico livre de bisfenol, achando que é a melhor coisa da face da Terra. Gente, não tem bisfenol, mas tem outra coisa, tá? alguma outra substância vai dar aquela característica pro plástico. Então não significa que é só o bisfenol que é ruim, que vai bagunçar os nossos hormônios. Então tem outras coisas que também vão ter essa ação. E aí a gente se contamina nas mais variadas formas possíveis, né? Então totalmente livre de contaminação só se a gente morar em outro planeta. Enquanto a gente tá nesse, é assim que vai funcionar. A gente tem uma certa carga tóxica e o nosso corpo, sozinho, ele já produz radicais livres e outras toxinas, tá? Basta respirar. Por mais que a gente estivesse assim, morando em uma bolha pura, a gente já produz toxinas endógenas, mas a gente tem uma capacidade de autocura. Exatamente, a gente tem capacidade de lidar com as nossas toxinas.
É só a gente não, não adquirir mais, né? Mas se a gente adquire mais, a gente, né, dependendo do perfil genético da pessoa, tem gente que aguenta uma carga tóxica maior, né? Não, beleza, tô aqui aguentando e não tô manifestando nada. Tem gente que tem uma genética um pouco menos priorizada, né? Ai, qualquer coisa, meu Deus, já me veio uma alergia, não consigo nem olhar pra lã, já dá coceira. Então tem gente que é mais sensível.